Paz, Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra que se encontra lá no livro de João. João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, irmãos. Vou trazer uma palavra nessa noite aos irmãos no seguinte tema: não abandone a fé por causa dos problemas. Não abandone a fé por causa das suas tribulações, das suas lutas, das suas adversidades, das suas frustrações. É interessante, irmãos, que o capítulo 16, Jesus praticamente ele está se despedindo dos seus discípulos. Nos capítulos anteriores, ele vem falando para os seus discípulos que ele vai ser preso, que ele vai ser morto. E no capítulo 16, ele vem dar as suas últimas instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos. No capítulo 17, ele vai orar por si, vai orar pelos discípulos e vai orar pela igreja. Logo após, ele já vai ser preso. Então, a última instrução registrada no livro de João, que Jesus dá à igreja e aos seus discípulos é: neste mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é impossível que nesse tempo presente nós não tenhamos nenhum tipo de luta, nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de sofrimento, de frustração, de contrariedade. Logicamente que as lutas e as adversidades, elas vão estar na vida de cada um em certa medida. Talvez a luta do pastor está maior do que a minha em determinado momento. Em determinado momento, a luta da Elisa vai estar maior do que a do pastor. Em determinado momento, a luta da irmã vai estar maior do que a minha, e é assim. Mas certo é que nós sempre vamos estar em adversidades aqui. Sempre vamos estar preocupados, ansiosos com alguma coisa. E essas adversidades, essas frustrações, elas vão minando a nossa fé. Um dia eu estava conversando com o irmão, ele falou para mim: rapaz, a hora que eu acho que eu estou ficando em pé, vem uma marretada e eu estou de joelho de novo. A hora que eu acho que eu vou começar a andar, que eu vou começar a correr, vem um buraco e eu caio e parece que volta tudo para trás de novo. E a hora que eu levanto eu caio. E é assim, irmãos. É assim. E é interessante, irmãos, que quando a gente encontra luta, a gente encontra adversidade, muitas vezes literalmente a gente para e abandona a fé. Não deveríamos fazer isso, mas a gente faz. Existe um grande número de desengrejado, que é um termo que surgiu agora, desigrejado, que é, ele até se chama de crente, mas ele está fora da igreja. E esse pessoal, ele, na sua maioria, eu já fui um deles, e na sua maioria é um pessoal que ele foi frustrado, aconteceu alguma luta, alguma adversidade, alguma coisa aconteceu que ele se magoou, se machucou, e aí ele decide ficar em casa, como se ficar em casa fosse melhorar alguma coisa. Mas a gente pensa assim: o ser humano, ele é especialista em colocar a culpa em Deus por tudo que acontece na vida dele de ruim. Começou lá no Éden, quando Adão cai e Deus chega para ele e fala assim: Adão, o que você fez? O que ele fala?
a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Não foi ele que quis comer, foi porque a mulher deu. Se a mulher não desse, ele não comia. Ele não estava cobiçando a fruta não faz tempo. Então veja que o ser humano, ele é especialista em colocar a culpa em Deus. Tudo que acontece com ele, a culpa é de Deus. Aconteceu, encravou uma unha, uma dor de dente, um negócio, ai, Deus não me viu, Deus não me ama, Deus não está vendo. Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo a minha lágrima, a minha oração, Deus não está vendo. Então, a gente tem o hábito de colocar a culpa em Deus. E aí, quando a gente coloca a culpa em Deus, Deus é culpado, então também não vamos mais para a igreja. Eu estou aqui, estou orando, estou jejuando, estou vindo para a igreja, não está virando nada, não está tendo resultado nenhum nessa fé minha, para que eu vou para a igreja? Não vou mais não, fico em casa. E aí, irmãos, a luta continua e você está na sua casa. A única coisa que vai acontecer é que você vai enfrentar a luta sozinho. Se você estiver com Deus, Ele cuida. Deus sustentou 3 milhões de pessoas no deserto. Não faltou água, não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou nada. Deus sustenta. Ainda que seja difícil, mas Deus está sustentando. Agora, quando você abandona a fé, quando você larga, quando você para no meio do caminho, aí você está por sua própria conta e risco. E essa fragilidade que nós temos, não é só nossa, irmãos. Grandes homens da Bíblia, eles tiveram essa mesma dificuldade que a gente tem quando encontra adversidade. Deus chega para Abrão e fala assim: Abrão, seu nome agora é Abraão, pai de multidões, então eu vou te engrandecer, a sua descendência vai ser igual às estrelas do céu, o pó da terra, vai ser incontável, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão sai, vai para a terra de Canaã. Chega uma fome na terra de Canaã, o que ele faz? Desce para o Egito. Quando ele chega no Egito, desgraça pouco é bobagem, né? Um abismo chama o outro. Ele fala para os egípcios que a sua esposa é a irmã dele, já começou com mentira. Abraão temeu, faltou fé para Abraão, assim como falta para mim e para você. O maior profeta, Jesus dá testemunho de João Batista, fala: entre os nascidos de mulher não existe nenhum profeta maior que João Batista. Mas quando João Batista está preso, ele manda os seus discípulos interrogarem Jesus: és tu que havia de vir, ou nós estamos esperando o outro? Em outras palavras, se você é o Messias, o que eu estou fazendo aqui na cadeia? Se o Senhor é o Messias, por que o Senhor não me tira daqui? João Batista, ele dá testemunho de Cristo, ele batiza Cristo e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando chegou a luta, quando chegou a adversidade, que ele estava preso, ele começou a duvidar, porque a luta faz isso com a gente. As adversidades, a frustração, o descontentamento que a gente tem, faz isso conosco, com qualquer um. Isso é do ser humano. Se João, que deu, o próprio Jesus dá testemunho, foi o maior profeta, nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele. Se ele se deixou abater, imagine a gente. A gente se deixa abater. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. É por isso que Cristo fala aqui: tenham ânimo. Tem que ter ânimo, irmão. Se você enfrentar a adversidade desanimado, vai ser muito pior. Erga a cabeça, tenha fé, tenha vontade para enfrentar as adversidades, porque elas vão vir. Por mais que a gente queira que ela não venha, ela vai acabar vindo qualquer hora.
Não tem como fugir. E Jesus, Ele não engana. A Bíblia não engana ninguém. Só fala a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não pode mentir, não pode negar a si mesmo. Ele fala, a última instrução registrada no livro de João, pelo apóstolo João, é: no mundo tereis aflição. É o último conselho que Deus dá. Jesus vai falar, se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Eu não estou aqui falando que não tem vitória na vida do crente. Tem. Mas para ter vitória é porque teve luta. Para ter vitória, teve luta. A gente só quer a vitória. A luta ninguém quer. Eu também não quero, não. E sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente olha, muitas vezes, pessoas que não são crentes, pessoas que às vezes são ateus, pessoas que às vezes até blasfema de Deus, e a gente olha e vê que a vida deles está numa boa. O salmista no Salmo 73, ele fala isso, ele fala assim: o meu pé quase escorregou, porque eu vi a prosperidade do ímpio, e em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Os ímpios estão prosperando e eu estou aqui patinando, não saio do lugar. Você sabe o que acontece, irmãos? A gente tem uma visão, é meio que a teologia dos amigos de Ló, ou de Jó, desculpa, os amigos de Jó. Qual que era a teologia dos amigos de Jó? Tudo vai bem com aquele que teme a Deus. E o livro de Jó nos mostra o oposto. Mostra que a adversidade chega na vida do justo também. Qual é a diferença? A diferença é que o justo vai passar pela prova com Deus, e o ímpio passa pela prova sem Deus. Essa é que é a diferença. Porque Salomão, lá em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 2, ele diz assim, ó: tudo o que sucede ao justo, sucede ao ímpio. O ímpio perde o emprego? Perde o crente também. O ímpio vai à falência? Vai. E o crente? Também. O ímpio fica doente? Fica. E o crente? Também. Então, Deus faz que o seu sol nasça sobre justo e injusto, e a chuva cai sobre justo e injusto. Então, as coisas ruins não chegam só para o crente, chega para todo mundo. É que o crente põe logo a culpa em Deus. O crente, ele acha que tem mérito. Ele fala assim, como eu sou filho de Deus, Deus tem obrigação comigo. Com o ímpio, Deus não tem obrigação não, mas comigo ele tem. Acontece que Deus não tem obrigação com ninguém, irmãos. Vamos falar sério, né? Ele abençoa porque Ele é amor, porque Ele tem graça abundante. Mas obrigação Ele não tem. Mas muitas vezes a gente acha que Ele tem obrigação com a gente. Então, eu tenho que prosperar, eu tenho que estar estralando. Não pode chegar a adversidade na minha vida. Não pode chegar a frustração, não pode chegar a ansiedade, não pode chegar a contrariedade, eu não posso perder. Uma vez eu estava ouvindo um programa que chamava Café Filosófico, passava antigamente na Cultura, não sei se os irmãos aqui já viram, e tinha uma psicóloga lá. E a psicóloga falou assim, ó: o trabalho dos pais é ensinar os filhos a passarem pelas frustrações. Contrariedade. A criança que não... Você pode ver, quando a criança é pequenininha, ela quer fazer um negócio, você não deixa, o que ela faz? Ela deita, ela chora, ela esperneia. Agora, você imagina um adulto deitando, esperneando e rolando no chão porque quer fazer alguma coisa. É feio, né? Mas tem que ensinar de pequeno. Esses homens que cometem feminicídio aí, que mata a esposa porque aconteceu um negócio e a esposa não quer mais, são pessoas que não aprenderam a perder. São pessoas que não aprenderam a ser contrariado. Eu costumo dizer que você conhece uma pessoa quando você contraria ela. Quando você está concordando com ela,
Tá tudo bem. Enquanto você está fazendo o que ela está te falando, vocês estão concordando, está em paz. A hora que eu quero ver discordar, a hora que começar as discordâncias, aí que você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer a índole da pessoa. Às vezes, tem umas discussões teológicas entre os obreiros, alguém pode passar, olhar e falar, nossa, esse povo está brigando, mas é 5 minutos, nós estamos tudo juntos, não é briga. Quem olhar de fora vai falar, nossa, mas o que é isso aí? Não, nós estamos conversando ali, debatendo. Mas ninguém briga com ninguém, ninguém vira a cara com ninguém, continua todo mundo irmão. Agora, quando você é contrariado, como é que é? E na vida, irmãos, nós vamos passar mais contrariedade, nós vamos mais perder do que vencer. Sabia disso? Nós vamos mais perder do que vencer? Eu prestei, sei lá, uns 6, 7 concursos, passei em um. Se eu tivesse desistido no primeiro. O Pelé foi o maior jogador de futebol da história. Sabe quantos campeonatos brasileiros ele ganhou? 5. Sabe quanto ele disputou? Uns 15, mais de 15, com certeza. O Messi é um grande jogador, nunca ganhou uma Copa. Nem vai ganhar, se Deus quiser. Então é isso, irmãos. Na vida, a gente vai mais perder do que ganhar. Mas a gente não quer ser contrariado, e a gente põe a culpa em Deus, e isso enfraquece a nossa fé. Deus, Ele nos prova sim. Abraão foi provado, Jó foi provado, mas nem tudo é provação. Nem tudo é provação, irmãos. Você já percebeu que tem hora que parece que a gente procura o enrosco? Tem hora que a vozinha está falando para você, não faz isso, você vai e faz. Existem situações que a gente se coloca. Quando, logo no começo de Jó, Deus dá testemunho de Jó e fala assim, tinha um homem lá em Uz, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Muitas vezes a gente se coloca em situações que são ruins para nós. E aí quando chega o resultado, a gente põe a culpa em Deus. Quando a tristeza chega no nosso coração, a gente põe a culpa em Deus, porque a gente quer achar algum culpado. Então, Jesus está dizendo aqui, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Não abandonem a fé por causa das suas aflições. Não deixe a sua aflição te tirar da igreja. Não deixe a sua aflição te tirar da oração. Porque quando a gente está triste, é difícil até orar. Quando a gente está contrariado, é difícil até vir para o culto. Veja, que desonra é para Deus, né? Você está chateado, não vou no culto hoje não. O culto é para quem, irmãos? É para você ou para Deus? Lá no livro de Malaquias, o livro de Malaquias ele fala sobre o culto e a desonra dos sacerdotes com relação ao culto. Porque quando ele fala lá do sacrifício, das ofertas que eles vinham trazendo, a ovelha cega, manca, o coxo, aquilo ali, irmãos, está falando de culto. Como é que a gente se apresenta na casa de Deus para cultuar? O culto é para Deus. O culto é para aquele que é santo, 3 vezes santo, que recebe o louvor dos anjos. Mas aí, não estou legal hoje não vou para o culto. O Corinthians está jogando, não vou para o culto.
Ah, tá na hora da novela, não vou para o culto. Ah, vou acabar de ver essa série aqui da Netflix, não vou para o culto. Meu irmão, quem é que está perdendo? Se você vier para o culto ou não vier para o culto, Deus continua no trono dele. Deus continua Deus. É uma oportunidade vir para o culto e adorar esse Deus que nos deu tudo, inclusive o seu próprio Filho. Agora veja como a gente é ingrato. Às vezes está tudo bem, é difícil vir para o culto. Agora quando dá um negocinho errado, aí que a gente não quer mesmo. Desonrando a Deus, irmãos. E tem uma palavra triste que Deus proferiu para a família de Eli, está lá em 1 Samuel, ele diz: aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezarem, eu desprezarei. Agora você imagina Deus se desprezar, Deus olhar para você e falar assim: esse é o desprezo. Interessante que a gente tem muita facilidade para desprezar e desonrar Deus. Inclusive eu também já desonrei Deus várias vezes. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria aqui. Inclusive, pegar um microfone para abrir a palavra de Deus, não tem nenhum homem que tem condição de fazer isso. A gente só faz isso pela graça. Mas, irmãos, se nem tudo que é de mal provém de Deus, de onde é que vem esse monte de luta, esse monte de adversidade, esse monte de tribulação que a gente enfrenta aí? Algumas vezes é Deus, mas outras vezes o mal nos alcança por causa da ação do maligno. João diz lá: o mundo jaz no maligno. O sistema maligno, o sistema mundano, ele é contrário à igreja, totalmente contrário à igreja. Todo aquele que quer ter amizade com Deus, automaticamente ele se faz inimigo do mundo, porque não há concordância entre a treva e a luz. Irmãos, eu disse aqui numa escola bíblica que quando eu tinha meus 13, 14 anos, embora eu nunca tivesse frequentado igreja nenhuma, eu tinha amizade com o pessoal que era crente de uma igreja tradicional aqui de Penápolis. E eu via que aquela juventude estava mais perdida do que eu. A conversa deles era só de beijar, de ficar, de fulano ficou com ciclano, de ficando ficou com Bertano. E eu nunca tinha beijado ninguém na vida ainda, e estava no meio dos crentes, que estava... E eu falei: rapaz, que coisa de louco isso aqui. Irmão, se você for um crente fiel, um adolescente fiel, você vai sofrer a perseguição do mundo lá na sua escola. Se você não for daquele menininho galanzinho, que pega todas as meninas que dá moral para você, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque é o papel do homem, né? Deu moral, o cara tem que pegar. O mundo coloca isso na nossa cabeça. Se você for uma mocinha que não sai também beijando na boca de todo mundo aí, de todo peitinho estufado que aparecer, as coleguinhas da escola vão falar assim: ih, crentinha, não fica com ninguém. Irmão, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido justamente porque você é diferente. Tem coisa que vai acontecer na sua vida, perseguição, luta que vai vir na sua vida, que é só porque você é crente. Se você não fosse crente, não acontecia isso não. Às vezes dentro da sua própria família. Às vezes eu falo para a Camila: só acontece isso agora, porque quando eu estava desviado não acontecia.
Tem coisa que acontece com você, você é desprezado às vezes, porque você é crente, porque você está firme. Eu falo para Camila, falo, ó, não esquenta a cabeça não, não liga não. Quando a gente estava desviado da igreja, não acontecia isso. Agora que a gente está firme na igreja, vai acontecer mesmo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e não tem concordância entre luz e trevas. Talvez pessoa que te ajudou lá atrás, agora ela te despreza. Por quê? Porque ela vê uma coisa que você tem e ela não tem, irmãos. O mundo vê. Ele não sabe o que é, as pessoas não sabem o que é. Mas o mundo vê que você tem Jesus. E eles não têm. Eles não têm esperança. E como eles não têm esperança, eles querem tirar a sua. E Jesus está dizendo: neste mundo tereis aflições. Irmão, não deixa a aflição te tirar da presença de Cristo, não. Te tirar da presença de Deus. Vai ter aflição mesmo, vai ter perseguição. Se você for igreja, vai ter. Pode ser que não seja direto, mas em algum momento você vai passar. Você quer ver uma outra coisa? A atitude de outras pessoas, o livre-arbítrio que Deus deu para as pessoas, pode nos trazer aflição, tribulação, perdas. Vamos prestar atenção no rei Davi. O rei Davi, ele cometeu um adultério com Batseba, mandou chamar o esposo dela, ele intentou que o filho ficasse na conta do marido, não deu certo. O que ele fez? Mandou matar o rapaz. O rapaz tinha culpa de alguma coisa? Morreu inocente sem saber de nada. Lá na frente vai ter uma guerra civil. Aminon, o filho mais velho de Davi, ele vai cometer um incesto com Tamar. Davi não faz nada. Faz nada. Nem cuidar de Tamar ele não cuidou, porque a Bíblia fala que Absalão catou a sua irmã e levou para a casa dele. Absalão que cuidou da irmã. Aí Davi não fez nada. Passou o tempo. O que Absalão faz? Mata Aminon. Matou. O que Davi fez? Nada. Absalão foge, volta. Davi não fez nada. Vou lá. Aí Absalão começa, ele fica na porta da cidade. Quando aparece alguém lá, ele fala assim: não tem ninguém do rei para julgar a sua causa não. Sua causa é justa. Mas o pessoal do rei não está nem aí para você. Inclusive o rei também não está nem aí. Se eu fosse rei dessa terra aqui, ia ser diferente. O que Davi faz? Não faz nada. Fica olhando. E aí Absalão se cresce e acontece uma guerra civil. Acontece uma guerra civil. Agora eu pergunto: quantos filhos perderam os pais? Quantas mães perderam os filhos? Por causa da guerra dos outros. Porque Absalão tinha um problema com Davi. E Davi não cuidou da sua casa. Teve uma guerra civil lá em Israel, morreu muita gente. Por quê? Por causa da atitude dos outros. O Vladimir Putin resolveu lá invadir a Ucrânia. Está morrendo um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Na Segunda Guerra, irmãos, morreu mais de 40 milhões de soldados. Por causa da atitude de um homem que resolveu invadir, conquistar. Então, a atitude dos outros também vai nos trazer perdas, frustrações, e Deus não tem nada com isso. Deus deu o livre-arbítrio, mas a gente culpa a Deus. E quando o diabo quer isso mesmo, ele quer que você culpe a Deus. Ele quer que você culpe a Deus,
fora da igreja. Culpa a Deus, fora da igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele vive bramando como um leão, né? Ele está bramando, buscando a quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Quem está desgarrado, é a ovelha desgarrada. Por que que Cristo fala na parábola das ovelhas? Ele fala assim, ó, o homem tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma só. Ele deixou as 99 e foi atrás da uma. Sabe por quê? Porque aquela que está sozinha, ela está correndo perigo. As 99 estão na prisca, estão guardadas. Mas aquela que está sozinha, é ela que está correndo a perigo. É ela que o inimigo vai tragar. Então, uma das armas que o inimigo usa quando a gente está abatido, quando a gente está com o emocional abalado, é isso. Ele chega e fala, abandona, sai da igreja. Você não precisa disso não. Você está sendo caluniado, você está sendo perseguido, estão fazendo bullying de você lá. Não, vem cá para o lado do mundo aqui que isso tudo vai passar. E uma outra coisa que nos traz tribulação, que nos traz adversidade, são as nossas atitudes, irmãos. Gálatas 6,8 diz assim, ó, tudo que o homem plantar, isto também ceifará. É a lei da semeadura. Você plantou hoje, você vai colher amanhã. Se você plantar o mal hoje, você vai colher o mal amanhã. Muito do que acontece na minha vida é falta de eu ter feito lá atrás. Talvez a pessoa reclama do salário, trabalho aqui, um salário ruim, isso aqui, aquilo outro. Mas, deixa eu falar um negócio para você, quando estava na hora de estudar, você estava na onde? Soltando pipa, jogando bola? Aí a gente quer ter um salário bom, um emprego bom, mas a gente não se preparou para isso. Como é que Deus vai te colocar para ser diretor do Banco do Brasil? Você não tem nem a 8ª série, rapaz. Você quer o quê? Lá atrás você não se preparou, agora Deus não te ajuda. Lá atrás você não fez nada por você, agora Deus tem que fazer tudo por você. Aí você fala, Deus não está me vendo, Deus não está me prosperando, eu estou nessa firma há 30 anos e não acontece nada. Mas não acontece nada mesmo não. O que você faz de diferente? Vi um pregador uma vez falar o seguinte, ó, quem faz as mesmas coisas obtém os mesmos resultados. Então se você quer um negócio diferente, faz diferente. A nossa falta de oração, a nossa falta de leitura bíblica, a nossa falta de compromisso com a palavra de Deus, vai nos trazer infortúnios lá na frente. Uma escolha errada que você faz quando tem 20 anos, vai te trazer problema quando você tiver 40. E tem problema, irmãos, que não tem como você empurrar não, é até o fim. Uma gravidez indesejada, um matrimônio meio esquisito, meio errado. Depois que pôs a aliança no dedo, ó, vai ter que carregar a cruz. E aí a pessoa vem para a igreja, a pessoa chora, a pessoa ora, a pessoa jejua, e o gadareno não muda de vida. E a gente põe a culpa em Deus. Mas na hora de casar, perguntou para Deus, orou, viu o comportamento da pessoa. Tem jovens aqui, ó, inclusive meu filho, que hoje ele veio com uma conversa estranha para mim de casamento, eu fiquei meio assustado com ele. Então, irmãos, atitudes que nós tivemos lá atrás
e que nós deixaremos também atitudes que nós deixamos de fazer hoje. Nós vamos colher lá na frente, e Deus não tem nada com isso não. Mas a gente põe a culpa em Deus e quer ir embora da igreja. Para terminar, irmãos, eu falei muito de luta, de adversidade, de frustração, contrariedade. Essas coisas fazem mal para o ser humano mesmo, a gente não quer. Você está lutando por um objetivo e não alcança. Você está orando por uma pessoa, uma conversão, uma mudança, uma pessoa nascer de novo e continua a mesma coisa. Isso entristece mesmo, é impossível que não traga nenhum mal para o seu coração. Só que Cristo fala assim, ó: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo está vencido, irmão. O mundo, ele já foi vencido. Cristo já pegou a chave da morte, a chave do inferno está na mão dele. O mundo está vencido. O apóstolo Paulo fala que a nossa breve e momentânea tribulação não vai se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que Deus tem preparado para os santos, para os fiéis, é muito grande, irmão, comparado com aquilo que a gente pode receber aqui na terra. Um corpo glorificado. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais frustração, não vai ter mais tentação, Lá nós vamos estar na presença de Deus com um corpo glorificado, nós vamos ver Jesus como Ele é. Tem uma cidade santa preparada para os fiéis, irmãos. Sede firmes e constantes, irmãos, abundante em toda obra. Firme e constante. Não é ser super crente, não. Não é ser santarrão, não. É ser firme e constante. Firme e constante. A onda, ela despedaça a rocha porque ela é firme e constante. A rocha é dura, mas a água é firme e constante. Que o Espírito de Deus nos ajude, irmão, a sermos firmes e constantes, não desistirmos no meio do caminho. Nós possamos falar igual Jeremias: aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos, irmãos. Não deixe que a frustração, não deixe que a adversidade, que o desprezo de alguém te tire dos caminhos do Senhor. Se ninguém mais te amar, se ninguém mais der nada por você, saiba que Deus derramou o sangue do Filho dele por você e por mim. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.